Fala pessoal do sexto ano, beleza? A aula de hoje a gente vai começar o conteúdo do quarto bimestre, tá? Eu vou explicar agora para vocês o conteúdo de números e decimais. Então veja que a gente seguiu uma sequência lógica. Primeiro a gente viu lá as operações com números naturais, adição, subtração, multiplicação, divisão. Fomos para as frações. Agora a gente vai entrar nos números decimais, tá? E a gente vai ver a relação das frações com os números decimais. E vamos ver as operações de somar, subtrair, multiplicar e dividir nos decimais, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vê aqui, esse é o livro de vocês, a gente vai ver como que representa um número decimal, tá? Essa é a parte básica. Isso aqui vocês já viram nos anos anteriores, mas vamos lá. Todo número decimal, ou número com vírgula, que nem vocês gostam de falar, ele tem como ser escrito na forma de fração, e vice-versa. Toda fração tem como ser escrita na forma de decimal. Então, quando eu falo de unidade decimal, eu estou transformando a minha fração em número decimal, em número com vírgula. Então, quando eu escrevo aqui, ó, 1/10, a gente lê essa fração como 1/10, né? E em número decimal, é a mesma coisa de escrever 0,1. Ou seja, você pegou uma parte inteira, dividiu em 10 pedaços, e isso na forma de fração é 1/10. Só que na forma de número decimal é 0,1. Você pega um inteiro e divide em 10 pedaços e dá 0,1. Tá bom? 0,1 ou 1/10, é assim que a gente fala, tá? 0,1 é a forma informal, 1/10 é a forma formal, tá? A forma correta. Mesma coisa com a fração 1/100. 1/100 eu escrevo em forma de fração, em forma de decimal como 0,01. Ou, da forma correta de se ler, é 1/100. Mesma coisa quando a gente fala 1 milésimo. 1 milésimo, eu vou pegar 1 inteiro e dividir por 1000. Então, 1 milésimo. E fica como 0,001, tá? 3 casas após a vírgula. Aqui, 1/10 de milésimo. Ou seja, eu peguei e dividi por 10.000. 1 dividido por 10.000 é a mesma coisa de 1/10 de milésimo. Ou 0,0001. Tá? Ok. Beleza, pessoal. Visto isso, a unidade básica de decimal, vamos seguir aqui, ó. Eu vou ensinar vocês a transformar toda a fração em número decimal. Então, a gente vai começar aqui com as frações decimais, tá? As frações que têm denominador 10, 100, 1000 e assim por diante, 10.000, 1 milhão, tá? Depois a gente usa frações que têm outro denominador. Então, quando eu escrevo aqui, ó, 17 décimos, 17 décimos em forma de fração, em forma de decimal, como que você transforma? Não precisa fazer esse processo todo que ele fez aqui não, tá, pessoal? Vou fazer o seguinte, 17 sobre 10, toda vez que o denominador tiver apenas um zero, ou seja, for 10, tá? For um zero acompanhado de um na frente, tá? For 10, eu vou andar com minha vírgula na divisão uma casa para a esquerda. Então, quando eu escrevo 17 para 10, você vai fazer o seguinte, tem um zero, né? Então, eu vou pegar minha vírgula no final. Minha vírgula, se não aparece no número, ela está no final. Como assim? Isso aqui é 17 ou 17,0, é a mesma coisa, né? Então, é como se tivesse um vírgula zero aqui. Como eu estou dividindo por 10, vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, ela está aqui, ela vem para cá, fica 1,7. Tá bom? Então, eu saí daqui direto para cá. Não fiz essa enrolação que o livro faz, não. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó, 249 centésimos. Como tem dois zeros no denominador, eu vou andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, ó, veja, se não tem vírgula, a vírgula está no final. Então, eu ando duas casas, ó, uma, duas. Fica 2,49. Ou 2 inteiros e 49 centésimos. Essa forma correta de se ler, tá? Todo número decimal é composto de uma forma da parte inteira e da parte decimal. Parte inteira vem antes da vírgula, no caso aqui é o 1, no caso aqui é o 2, e parte decimal vem após a vírgula. Então, aqui o 7 e o 49. Beleza? Aqui, 84 milésimos. De novo, então aqui ó, tem 3 zeros no denominador, eu vou andar 3 casas com a vírgula para a esquerda. Ó. Andei uma, andei duas. Não tem mais número, eu ponho 0. Andei 3. Então ficou assim, ó. Andei uma, andei duas, não tem mais número, ponho 0. Aí eu pus a vírgula, tá? Então ficou 0,84. Pus a vírgula aqui, então tem que pôr um 0 na frente da vírgula, sempre, tá? Professor, não entendi essa última, então vamos de novo. Ó. 84 milésimos. Tem 3 zeros no denominador, ando 3 casas para a esquerda com a vírgula. Então, aqui, ó, o 84 eu andei uma, duas. Não tem mais número, põe um zero. Então, 3. Então, um zero e pus uma vírgula. Como não tem número na frente, eu ponho outro zero. Beleza? Beleza. Então, aqui foi o que eu falei, ó.
Aqui eu posso representar o número em fração, em decimal e em número misto, que nem ele está mostrando. Esse aqui a gente não vai usar tanto, tá? Vamos usar só essas duas colunas. Então, decimal, 17 décimos ou 1 inteiro e 7 décimos. 249 centésimos ou 2 inteiros e 49 centésimos. 84 milésimos ou 0 inteiros e 84 milésimos, tá bom? Beleza. Agora, ao contrário, a gente vai transformar de decimal para fração, tá? Então, quando eu escrevo 3,9, você vai observar o seguinte, ó, é um número decimal. Quero transformar ele em fração. Como é que eu faço? Simples. Você vai sempre, sempre, sempre tirar a vírgula do número decimal e esse número sem vírgula vai ser o numerador. Como assim? Então, aqui eu tenho 3,9, né? Tiro a vírgula, fica 39. Então, esse vai ser meu numerador. E o que acontece? Aí você vai olhar quantos algarismos tem após a vírgula. Após a vírgula, então a vírgula está aqui, ó. Após a vírgula tem um algarismo, que é o 9. Então, se tem um algarismo, eu vou pôr como denominador um zero. Então, vai ficar 10. O 1 acompanhado de um zero. Então, ficou 10. Se fosse dois números após a vírgula, eu ia pôr 2 zeros. Então, ficaria 100. Se fosse 3 números após a vírgula, 3 zeros. Ficaria 1000, que nem nos exemplos a seguir, ó. Se eu escrevo 2,16, é a mesma coisa que tirar a vírgula fica 216 no numerador, né? E o denominador fica, aí você vai olhar, quantos números após a vírgula? 2. Então, eu ponho 2 zeros e 1, né? Então, ficou 100. 216 sobre 100. Beleza? Fácil. E aqui, 0,025. Tem quantos números após a vírgula? 3. Então, o denominador vai ser 1000, porque são 3 zeros embaixo. Beleza? E o numerador, se tirar a vírgula, fica 0025, que é a mesma coisa aqui, 25. Então, fica 25 milésimos. Fácil, muito fácil. Então, de novo, para transformar de decimal, número decimal em fração, você vai ter que a fração sempre tem o numerador e o denominador. O numerador vai ser o número decimal sem a vírgula, e o denominador você vai ver, pode ser 10, 100 mil, 10 mil, 1 milhão. Como que eu vou decidir? Eu vou decidir a quantos algarismos tem após a vírgula. Se tiver um algarismo, fica 10. 2 algarismos, fica 100. 3 algarismos, fica 1000. Ou seja, a quantidade de algarismos determina quantos zeros eu vou pôr no denominador. Claro? Se for um número após a vírgula, um zero. 2 números, 2 zeros. 3 números, 3 zeros. E outra coisa importante, os exercícios vão pedir que vocês transformem a fração na forma irredutível dela. Então, quando eu escrevo 216 sobre 100, por exemplo, eu consigo simplificar essa fração. Então, você vai simplificar e transformá-la na forma irredutível. Aqui, nesse exemplo, ele dividiu por 4 em cima e embaixo, ficando 54/25, que é irredutível, não dá para simplificar mais. Nos exercícios, você também vai ter que simplificar. Aqui é a mesma coisa, 25 milésimos, ele dividiu por 25 em cima e embaixo, deu 1/40, que é a forma irredutível dessa fração. Ok? Beleza. Vamos ver se tem mais? Sim, agora a gente vai falar da reta numérica. Gente, todo número decimal tem como eu pôr ele na reta numérica. Então, veja lá, eu tenho minha reta numérica aqui, ó. A letra A representa o 0, a letra B o 1, e aqui continua 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa seria a minha reta numérica de números naturais. Mas como que eu encaixo os decimais aqui, ó? Se aqui de 0 até 1, a distância de A para B é 0 até 1, ele dividiu aqui em 4 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4. E colocou aqui cada pedaço sendo 1/4, né? Então, aqui é 1/4, aqui é 2/4, aqui é 3/4. Beleza? Beleza. O que representa 1/4? 1/4 é a mesma coisa que 0,25. A gente vai aprender a dividir essa fração aqui, ó. Depois eu vou ensinar para vocês que 1 dividido para 4 dá 0,25. Então, aqui está dividido em 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, dando 1. Tá bom? Tá. Aqui, a gente vai aprender a comparar os números decimais. Quem que é maior? Um número ou o outro? Exemplo aqui, ó. Ele me deu aqui o 2,25, o 2,75 e o 3,25. Quem é maior? A gente usa para comparar o símbolo de maior e menor. Esse símbolo aqui significa maior que. Esse aqui significa menor que. Então, o que está escrito aqui, ó? Está escrito que 3,25 é maior que 2,75, que é maior que 2,25. Óbvio, né? Aqui fica fácil. E eu tenho como escrever isso da mesma forma. 2,25 é menor que 2,75, que é menor que 3,25. Então, essa é uma forma de comparar os números. Na minha reta numérica, você vai ver o seguinte.
Veja que ficou na ordem. 2,25 é menor que 2,75, que é menor que 3,25. Ou seja, quanto mais à esquerda da minha reta numérica aqui, ó, quanto mais à esquerda, maior é o número. Exemplo, quem é maior, 2,25 ou 3,25? 3,25, porque está mais à esquerda. Tá? Quanto mais à esquerda, maior o número. Quanto mais à direita, menor ele é. Beleza? Então, essa é a nossa primeira aula, pessoal. Vou deixar essa listinha de exercícios para vocês da página 177, que é muito simples, tá? De questões de 1 até 11. Nada de difícil aqui, foi o que eu falei na aula, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a 2 aqui, ó, represente as frações na forma de decimal. Você vai transformar essa fração em decimal. Vou fazer a letra A só para você ver, ó. 52 décimos é 52 sobre 10, né? O que você vai fazer? Você vai... tem um número no denominador, né? Não tem um zero? Então, eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Fica 5,2. Se tiver 2 zeros, 52 de para 100, duas casas para a esquerda. Uma, duas com a vírgula, fica 0,52. Se for 3 zeros, 3 casas para a esquerda, e assim vai. A 3 já é o que ele pede. Eu dei a fração correspondente a cada um dos números na forma decimal. Então, você vai transformar esse número decimal em fração. Exemplo, 1,3 em fração é o quê? Lembra, você tira a vírgula, é o numerador. Então, fica 3 o numerador. E o denominador, você conta quantos números tem após a vírgula. Tem 1, então fica 10. Se fosse 2, que nem o segundo caso, o denominador é 100. Se fosse 3, que é o terceiro caso aqui, ficaria 1000. Ok? Muito fácil, né? Exercício? Então, beleza. Vou deixar para vocês responderem essa listinha. Até a próxima. Tchau, tchau.